Glória a Deus. O irmão Roberto, ele leu o meu versículo, olha como está no Espírito, que eu vou começar lendo nessa manhã. 2 Coríntios 4:18. Aleluia. Glória, eu falo que essa igreja, irmãos, é incrível. A gente às vezes conversa, né, entre os líderes, mas é incrível como o Espírito Santo, ele traz uma harmonia em todas as coisas. Nós falamos a mesma coisa, nós às vezes lemos os mesmos versículos, as coisas aqui acontecem e nada é programado, tudo é o Espírito Santo guiando a cada um. Existe uma conexão sobrenatural e é muito maravilhoso isso, porque isso é uma igreja que está unida, ouvindo do mesmo Espírito, da mesma fonte, amém? Glórias a Deus. Quem teve domingo passado aqui? Glória a Deus. Domingo passado, quem teve aqui? Levanta sua mãozinha, eu quero te ver. Domingo passado, amém, você ouviu uma palavra sobre eternidade, amém? Glória a Deus. Uma vida, duas escolhas, amém? Você ouviu essa palavra, uma vida, diga uma vida, duas escolhas. Hoje eu vou falar para você numa forma prática, porque domingo passado eu falei que você tem só uma vida e você tem duas escolhas. Ou você vive pelaquilo que é visível e passageiro, ou você vive pelaquilo que é eterno, pelaquilo que você não vê. Porque a Bíblia diz que as coisas que nós vemos, tudo que você vê e contempla com a tua visão natural, ela tem um tempo de validade, ela vai passar. Ele tem um tempo. Então as coisas que vemos, as coisas que tocamos, isso é temporário, isso vai passar. Mas domingo passado eu falei sobre eternidade. Tudo aquilo que você não vê são coisas eternas e são coisas que não vão deixar de existir. As coisas que já eram, as coisas que permanecem e as coisas que serão. Então o eterno é aquilo que sempre existiu, aquilo que sempre é e aquilo que sempre será. Isso é eternidade. E muitas das vezes eu disse que nós investimos muito naquilo que é passageiro, visível e temporário. Mas você tem uma vida, você tem duas escolhas. Ou você vive pelaquilo que é passageiro, ou você vive pelaquilo que é eterno. Aleluia. E eu quero te convidar você hoje numa prática. Pastor, mas você falou muito, né, da eternidade, o que é a eternidade, ter uma escolha. Mas agora como nós vivemos isso na prática? Como vivemos essa eternidade? Como vivemos aquilo que não vemos? Eu quero começar a ler em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, que já foi lido aqui nessa manhã, e diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não. Por quê? As coisas que estamos vendo são temporais, e as que não, diga, tudo que eu não vejo é eterno. Eu preciso um pouquinho de mais de retorno para mim aqui. Tudo que nós não vemos é eterno. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer por essa manhã, por essa igreja. Pai, que igreja maravilhosa, é a noiva do Cordeiro. Cada irmão, cada irmã, Pai, que estão aqui são preciosos. Foram lavados, foram comprados, Pai, pelo um alto preço. Obrigado, Pai, porque o valor, Pai, está naquilo que a gente tem disposição de pagar. E esses filhos que estão aqui à casa nessa manhã foram comprados por preço de sangue. Mas não foi preço de sangue de qualquer homem, não. Foi o preço do próprio Filho de Deus, que se entregou, que se ofereceu por nós, Pai. Nós que estávamos em trevas, nós que estávamos perdidos, nós que não conhecíamos o caminho, o Senhor veio ao nosso encontro e nos resgatou, e nos salvou, e nos redimiu, e nos comprou. E hoje o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Pai querido, nós estamos aqui na terra, Pai, com os nossos pés caminhando na terra, mas os nossos olhos estão na eternidade, porque tudo que o Senhor conquistou para nós, Pai querido, foi através de Cristo Jesus, pelo amor tão grande de amar esse mundo de tal maneira, de dar o seu Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti,
Pai, o desejo do meu coração, Pai, é que muitos conheçam, Pai, a Ti, porque quando nós tocamos no Senhor, nós tocamos na eternidade. Quando nós tocamos em Cristo, nós tocamos na eternidade. Quando nós tocamos no Senhor, nós tocamos nas coisas que são, Pai querido, não passageiras, mas permanecem para sempre. Passará os céus e a terra, mas a Tua palavra não vai passar. A Tua palavra sempre é, sempre será. A Tua palavra sempre foi, Pai. Nós queremos nos alimentar desse pão vivo que desce do céu. Pai, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. E hoje tem palavra, Pai, hoje tem alimento, hoje tem pão. E nós abrimos o nosso coração, porque essa palavra é poderosa para transformar todo aquele que nele crê. E eu declaro aqui que olhos espirituais sejam iluminados. Eu declaro aqui corações abertos. Eu declaro aqui uma terra fértil, Pai querido, para sementes que serão lançadas aqui nessa manhã. Eu declaro todo espírito de distração, ele sai agora. Eu declaro foco, eu declaro a mente focada na eternidade, a mente voltada para as coisas eternas. Pai querido, obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui nessa manhã, Pai, porque toda honra e toda glória pertence a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Não atentando para as coisas que se veem. Quanto de nós estamos mais conscientes daquilo que vemos, daquilo que vivemos no mundo natural? Mas é interessante que o apóstolo Paulo, aqui ele vai dizer que nós não devemos atentar para as coisas que se veem. Por quê? Porque elas são passageiras. Hoje eu quero que você entenda que tudo aquilo que você vê, tudo que é visível, tudo aquilo que nós estamos nesse mundo natural, ele é passageiro. Mas existe uma coisa, e hoje eu quero falar sobre a eternidade, que essa eternidade, ela começa na minha boca. Diga, na minha boca. Diga, é através da minha boca, mais forte, através da minha boca, que eu manifesto a eternidade. Por quê? Porque é dessa forma que Deus se move. Eu tenho que entender como Deus se move. Deus não se move pelas coisas aparentes. Deus não se move pelas coisas visíveis. Até porque você não vê Deus, mas isso não nega que Deus existe. E as coisas que você não vê, as coisas que nós não vemos, não quer dizer que elas não existem. Talvez você não está vendo com os olhos naturais, mas se você abrir os teus olhos espirituais, você consegue acessar essas coisas que são verdadeiras. Então, crer no invisível é crer naquilo que Deus está falando. É crer naquilo que Deus falou. Então, o que Deus quer me mostrar para mim e para você é que quando eu creio, eu estou acessando a eternidade. Amém? Porque o padrão de Deus, primeiro você crer, e é interessante, e aquilo que é eterno vai começar a se tornar visível no teu dia a dia. Tem muitas coisas que você tem orado e você não está vendo. Tem muitas coisas que você está pedindo e você não está vendo. Mas eu quero falar para você, você já tem que crer naquilo que você está declarando. Você já tem que visualizar pelos olhos do Espírito. Porque se você não conseguir visualizar com os olhos do Espírito e com a mente do Espírito, essas coisas não se manifestarão no teu mundo físico, no aqui e agora. Porque para as coisas de Deus se manifestar no aqui e agora, existe um processo. Como eu disse semana passada, nós vivemos uma vida, diga uma vida. E temos duas formas, duas escolhas de viver, em função daqui, do agora, do passageiro, ou daquilo que é eterno. E nós terminamos a palavra, quando eu terminei, dizendo, nós não atentamos para as coisas que se vemos. Porque as que se vemos, elas são passageiras. Mas hoje, eu vou dar um passo à frente. E eu quero falar nessa manhã, nesse passo à frente, que nós decidimos viver, não em função daquilo que vemos. Você foi chamado não para viver pelo que você vê. Você foi chamado para viver pelo que você crer. Aleluia!
Você foi chamado para funcionar como Deus funciona, porque na realidade, se nós decidimos viver pelo invisível, o eterno, aquilo que é eterno, aquilo que Deus tem para mim e para você, vai se manifestar no aqui e no agora. Aleluia. Agora, como que isso acontece, pastor? Como que isso eu posso trazer uma prática no meu dia a dia? Como que eu posso viver essa eternidade sendo um homem que só está vendo aquilo que é visível, palpável, o aqui e o agora? Como eu posso trazer? A resposta é simples, mas ela exige uma mudança de hábito. Quem crê em mudança de hábito? E é o Espírito Santo que vai mudar. As coisas aqui da terra só acontecem se primeiro nós falamos. Escuta aqui. As coisas aqui da terra só acontecem se primeiro você fala. Aleluia. Eu não sei se você entende, mas você foi feito segundo a imagem e a semelhança de Deus. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua, e todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra. O universo foi criado pela palavra, o mundo que existe foi criado, todas as coisas foi criado pela palavra. Então a forma que as coisas vão acontecer aqui na terra é a forma que eu estou declarando que vai acontecer. Por isso eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou falando, porque nada é neutro. No reino espiritual não existe palavras neutras. No reino espiritual não existe palavras, ai, falei sem querer. Não existe falei sem querer. No reino espiritual tudo é semente, tudo é plantação, tudo tem colheita. Ou a colheita é boa, ou a colheita ela é ruim. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 vai dizer: pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o quê? Todo aquele que pede. Quem está pedindo? Eu não sei se você está pedindo. Tudo que pede e tudo que busca, e quem bate a porta, ela vai se abrir. Não importa a respeito do que você está orando, irmão. Eu vou te falar uma coisa, um segredo para você. Creia primeiro. Não espere ver. Você tem que crer primeiro, diga crer. Mas depois que você crê, você tem que agora abrir a sua boca e declarar. Porque não adianta somente crer, porque muitas vezes nós cremos, é a verdade, porque nós cremos com o coração, com a nossa boca nós confessamos, com o nosso coração nós cremos. Mas não adianta simplesmente você só crer com o coração. Você tem que agora aprender que depois que você crê, você tem que liberar a palavra. Primeiro eu creio, diga primeiro eu creio. Esse é o padrão de Deus. Depois eu recebo. Mas muita gente, elas vivem no mundo aqui e agora. Que mundo é o aqui e agora? O mundo natural, o mundo dos sentimentos. Você ora, e aí você crê, e aí você quer ver. E as coisas não acontecem às vezes da forma ou na velocidade que você acha que deveria acontecer. E aí o que acontece? Vem um desânimo. Será que Deus quer fazer? Isso está o problema. Porque essa dúvida não é uma dúvida sua. Isso é uma semente que o diabo tem colocado dentro da sua mente. Certa vez um pastor encontrou uma irmã, e essa irmã, ela estava numa escola, ela era professora da escola, e essa irmã disse: pastor, você está aqui? Ele falou: estou aqui, minha querida. E essa irmã falou: pastor, eu tenho orado 25 anos pelo meu marido, e eu creio que Deus vai salvar ele. E aí o pastor olhou e falou: 25 anos? Ele falou: amém, irmã, você tem orado 25 anos, aleluia, não desiste. De repente ela fala: mas pastor, tem vezes que eu acho que o coração dele é tão duro, que eu não sei. O pastor olhou para aquela irmã com muito carinho e falou: irmã, a irmã está orando 25 anos em vão, Senhor, me perdoa. Porque eu não estou entendendo a irmã. Porque a irmã, com uma primeira palavra
A senhora diz que está orando 25 anos. Mas a segunda, a senhora está falando que o coração dele é duro. O coração dele é duro ou o coração dele é para o Senhor? Porque a tua última palavra, a tua primeira palavra, ou a tua última palavra está sendo anulada pela primeira palavra. O teu coração, o coração dele é mole para o Senhor, o coração dele é para o Senhor, o coração dele é duro. Você tem que decidir, porque se o coração dele é duro, você vai continuar orando mais 50 anos. Porque a forma que você está declarando, a forma que você está crendo, está contrário. Nós não atentamos para as coisas que vemos. Porque muitas das vezes quando oramos, parece que a coisa fica pior. Quem já passou por isso aqui? Eu não sei, parece que as coisas ficam pior quando a gente ora. Sabe por quê? É porque você, meu querido, não foi chamado para viver no mundo. E é muito bom você sentir, mas você não foi chamado para viver por sentimentos. Os teus sentimentos, eu vou falar uma coisa, eles te enganam. As tuas emoções, elas te enganam. E quem vive de emoção e quem vive de sentimento não consegue acessar aquilo que é eterno. Diga a eternidade. Só se acessa pelas coisas que nós não vemos. Pastor, mas não temos que sentir. Irmãos, é bom demais sentir. Quando nós estamos na presença de Deus, sentir o poder é bom demais. Cair é bom demais, se alegrar é bom demais. Mas isso não pode ser um padrão que determina se Deus está aqui ou se Deus não está. Se Deus está movendo ou se Deus não está. Não, porque nós não atentamos para as coisas que se vemos. Aleluia. Glória a Deus. Diga para o irmão do lado, diga, irmão, nós precisamos aprender a se mover da forma que Deus se move. A Bíblia diz que sem fé o quê? É impossível agradar a Deus. Eu não sei se você lembra da passagem de 2 Marcos, capítulo 1, vai contar a história de um paralítico. Que 4 amigos dele, que amigos são esses, hein? Amigo de verdade. Esse homem era paralítico e Jesus vai para uma reunião numa casa e a casa se enche. E lá, eu acredito que esses amigos ouviram ou escutaram muitas histórias a respeito de Jesus. Eu penso que esses amigos, certa vez eles estavam juntos, e ele falou, rapaz, certamente esse Jesus aí de Nazaré, ele estava passando e uma mulher toca nele, e de repente aquela mulher que há 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue, no momento que aquela mulher tocou nele, porque ela dizia, se eu somente tocar nas vestes deles, se eu somente o quê? Tocar, ela proclamou, ela declarou, eu serei curada, e aquela mulher tocou, de repente esse mesmo Jesus, que eles dizem que é rei, quem tem rei tem autoridade, ele estava vindo com uma multidão de gente e vinha um funeral e de repente ele faz o morto levantar e nós temos esse paralítico amigo nosso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos levar ele até Jesus. Mas quando eles chegam lá, irmãos, é interessante, as dificuldades acontecem, os obstáculos acontecem. Quando eles chegam para levar 4 jovens, 4 amigos, e 4 amigos de verdade é aquele que te leva a Cristo, irmão. Pessoas de verdade, eu vou te falar, não é aquelas que te tiram, não, é aquelas que te levam ao Senhor. E quando eles estavam ali, eles viram a dificuldade. Não, nós vamos ter que subir, vamos ter... Irmão, que coragem desses homens, hein? Eu fico pensando no dono daquela casa. Ele falou, puxa, eu convidei Jesus aqui para minha casa, agora estão quebrando a minha laje, estão abrindo um buraco aqui, que coisa louca que está acontecendo. E a Bíblia diz que de repente, irmão, desce numa corda, olha o cenário, nós estamos aqui, daqui a pouco eles quebram o telhado aqui, desce um paralítico aqui. O que você vai pensar? Você vai ver todo mundo ficar, olha que loucura é essa? A Bíblia diz, foi tão interessante que a Bíblia diz bem assim, vendo Jesus, não o paralítico, a fé deles. Diga, Jesus não me vê, Jesus vê a minha fé. Olha para mim, por favor. Vendo Jesus, a fé. Olha que loucura. Jesus não olhou para o paralítico, Jesus não olhou para os 4 homens. A Bíblia diz assim, vendo Jesus a fé dele, disse ao paralítico, perdoado estão os seus pecados. Mas ele não pediu perdão de pecado, é porque a doença dele foi a maldição. E através do pecado entrou a maldição. Primeiro Jesus falou, eu tenho que te perdoar, porque se você não for perdoado, você está debaixo de maldição.
Então primeiro eu te perdoo, e depois que eu te perdoo, não tem mais maldição. E se não tem maldição, e para que saibais que o Filho de Deus tem autoridade na terra para perdoar pecado, pega a tua cama, levanta e anda. Aleluia! Isso é o meu rei, aleluia! Isso é o meu Jesus, esse é o meu herói, irmãos, aleluia! Eu não sei se você se alegra nessas coisas, mas a Bíblia diz que Jesus viu. O que Jesus viu? Jesus viu a fé. Diga, o diabo, ele age nas emoções, aleluia, nos sentimentos, mas Deus, ele age na esfera da fé. E como filho de Deus, eu e você, de novo, precisamos trazer as coisas que não se vê para aqui, para o mundo físico. Nós não negamos emoções, mas Deus não nos deu as emoções para ser um condutor de vida minha e sua. Diga para a pessoa do lado, diga, você não foi chamado para viver por sentimento. Não estou sentindo de fazer, não estou sentindo de ir, não estou sentindo de ir à igreja, não estou sentindo de ir à célula. E quem falou que você foi chamado? Você não foi chamado para andar por vista, irmão. A Bíblia diz que nós fomos chamados para andar por fé. E o justo viverá pela fé. E viver pela fé não é viver pelo aqui, pelo agora. Viver pela fé é viver para aquilo que eu não estou vendo, não estou sentindo, mas eu creio que vai acontecer. E eu estou vendo muita coisa já, irmãos. Pelos olhos da fé eu já estou vendo. Irmãos, eu começo a declarar, sabe por quê? Porque não basta só ver, você tem que abrir a sua boca e declarar, porque as coisas de Deus só acontecem depois que eu falo. Hoje você vai falar muita coisa aqui, aleluia, mas você só não vai falar aqui, você vai falar na sua casa, você vai falar no seu trabalho, você vai falar aonde você chegar, você vai falar. Mas já faz 25 anos, não vou mudar, eu vou continuar falando, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Diga para a pessoa do lado, diga, creia uma vez, mas fale várias vezes. Marcos capítulo 11, versículo 22 a 24 diz assim: Jesus respondendo e disse, tende fé em Deus. Fé em quem? Diga, não no líder de célula, não no pastor, não no apóstolo ungido, que quando ele toca o cuspe santo dele cura. Não. Tem gente que é muito visível, né? Gosta dessas coisas. Mas a Bíblia diz que tenha fé em Deus. Porque em verdade eu vos digo que qualquer, diga qualquer. Todos nós, diga todos nós. Que disser a este monte, erga-te, lança-te para o mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crendo que... Você já vai orar e falar, Senhor, obrigado, porque eu já é meu. Eu não estou vendo, não fui chamado por vista, não fui chamado por sentimento, não estou vendo, mas como eu pedi, eu sei que os seus ouvidos estão, os seus ouvidos não estão tampados, para que o Senhor não possa ouvir, as suas mãos não estão encolhidas, para que não possa me abençoar. Então eu sei que eu oro, o Senhor ouve. Agora, Pai querido, eu já te agradeço. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus é maravilhoso. Deus não se move na forma que nós se movemos. 3 vezes a palavra falar, 1 vez o crer. Chegou a hora de levantar os profetas dessa nação, dessa geração, dessa igreja. O que são os profetas que vão falar? Que vão falar o que, pastor? Qualquer coisa? Não, que vão falar conforme a palavra. Que vão declarar sobre a circunstância. Que vão declarar sobre os montes. Que vão declarar sobre os desafios. Que vão declarar sobre aquilo que é visível, sobre aquilo que é temporário. Que vão declarar, porque aquilo que é visível, aquilo que é temporário vai mudar, vai passar. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo ele vai escrever, eu criei, por isso falei. Cremos, por isso. Quantas vezes devemos falar? Até acontecer. Quantas vezes, pastor? Até acontecer. E não mude a semente, porque 2 sementes se corrompem
e se estraga. O que são duas sementes? Eu já preguei sobre isso no livro de Levíticos. Não podia plantar duas sementes na mesma terra. Por quê? Porque comprometia toda a plantação. Então o que eu vou fazer, pastor? Plantar uma semente. É uma declaração, é uma palavra, mas eu não estou vendo. Não importa, você não vive pelo aqui e agora. Mas eu não estou sentindo. Não importa, você não vive pelo aqui e agora. Você está trazendo as coisas que não se vê, porque nós não atentamos para as coisas que se vemos, mas nós buscamos as coisas que não se vemos, porque essas são eternas e não temporárias. E quando Deus manifesta, irmão, Deus manifesta. Diga para a pessoa do lado, diga: você traz à existência aquilo que você declara. 1 Pedro 3,10 diz assim: pois quem quer amar a vida, quem ama a vida aqui? E ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Quem ama a vida, a Bíblia diz que quer ver dias felizes. Qual que é o segredo, pastor? É orar muito ao Senhor, é buscar muitos. A Bíblia está dizendo: aprender a governar a língua. Aleluia. Quem declara o que vê? Meu Deus, esse marido aqui, essa esposa, esse filho, essas coisas. Muitas das vezes a gente não entende que certas coisas acontecem na vida do irmão e não acontecem na nossa vida. Presta atenção que eu vou falar aqui. Certas vezes nós temos orado, nós temos buscado, e às vezes nós ficamos em crise. Pastor, mas eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, e as coisas acontecendo. Às vezes você vê o irmão prosperar, você vê as bênçãos acontecendo na vida do irmão, e parece que aquilo que você está pedindo, está buscando, não está acontecendo. Você é filho amado, Deus te ama, você é favorecido, mas você vive uma vida, e essa vida que você vive não condiz com quem você é, e você tem crise muitas vezes. Senhor, por que as coisas não acontecem para mim? Por que, Senhor? Como eu falei, é aquela mulher orando 25 anos pelo marido dela, e o pastor falou para ela: que bênção, meu. Mas pastor, tem vezes que eu acho que ele tem um coração muito duro. E muda a forma que você fala, porque o que está no coração daquela irmã é que o marido dela tem um coração duro. Não tem coração duro que o Senhor não possa amolecer, irmão. Eu vou falar uma coisa: não tem circunstâncias que o Senhor não possa mudar na sua vida, mas você precisa mudar a forma que você fala. Porque, pastor, você já pregou uma mensagem parecida com essa. Irmãos, eu vou falar uma coisa: nós temos uma dificuldade, porque nós esquecemos muito rápido as coisas. Porque parece que nós saímos daqui, desse ambiente espiritual, e aí nós entramos em um lugar natural, e aí nós mudamos, né? Trocamos a chave do espiritual para o temporal, aqui e agora. Não, irmão, você é um ser eterno. Você foi chamado para trazer as realidades da eternidade aqui para a terra. Você foi feito para se mover como Deus se move. Deus não se move pelas coisas que se vê. Nossa fé é liberada pela palavra. Sabe como você: pastor, mas eu não estou sentindo, eu estou tão fraco. Sabe por quê? Você não está falando. Porque quando você pega a Bíblia e começa a declarar a palavra, quando você lê, entra no seu quarto, começa a louvar o Senhor e declara, abre a boca, irmão. E o homem tem dificuldade, às vezes estamos em reunião de homens aqui, fala: irmão, abre a tua boca e declara. Irmão, abre a boca. Por quê? Porque quando você abre a boca, você coloca os anjos para trabalhar. E a Bíblia diz que os anjos acampam. O anjo coloca uma barraca do lado de você, e está esperando. Às vezes o anjo está até dormindo. Sabe por quê? Porque você não deu trabalho para ele. Abre a tua boca e declara. Bota os anjos para trabalhar, porque a Bíblia diz que ele trabalha a respeito meu e seu. Mas abre a boca e declara. Porque Adão ficou quieto, ele caiu. Chegou a hora de não só crer, mas declarar. Todos os dias eu vou declarar, mesmo não vendo, não sentindo, mesmo todo o diagnóstico sendo contrário, mas eu vou continuar com a mesma declaração. Certamente te curarei, certamente te abençoarei, certamente será pai e mãe de filhos biológicos, certamente, não é talvez. E eu não vou mudar, porque eu permaneço em uma palavra, e essa palavra vai trazer aquilo que é invisível, a materialização do aqui e agora.
Oh, Jesus. Pai, eu já declaro, Pai, essa igreja, Pai, é uma igreja de filhos maduros, uma noiva adornada para o Cordeiro. Pai, eu vejo aqui, Pai querido, multidões, ó Pai querido, porque aqui tem pais, Pai querido, pais que vão ser homens, que vão assumir, muitos que não têm paternidade. Eu declaro um espírito de paternidade sobre a sua vida. Você vai declarar, você vai buscar muitos filhos que estão perdidos aí fora. Esse lugar físico é pequeno, esse prédio é pequeno, porque o que Deus vai fazer é muito grande. E eu não me atento para as coisas que se veem, eu me atento para aquilo que eu declaro, porque eu creio. É interessante que o meu rei, o teu rei, o nosso rei, quando ele caminhou aqui à terra, ele nos ensina muitas coisas. É interessante que quando Jesus vai ali encontrar com Marta e Maria, depois que o irmão dela tinha morrido, que era amigo de Jesus, Lázaro, você conhece a história? E a conversa começa: Jesus, se você estivesse aqui, Senhor, não teria acontecido tudo isso. A pessoa está focada no aqui e agora, no visível. Se a tua presença física estivesse aqui, Jesus, se você não tivesse ido para aquela caravana, daquela viagem lá de 3 dias, meu irmão não teria morrido. Jesus, ele não vai dizer: eu vou ser a ressurreição, a vida. Antes dele chamar Lázaro para fora, ele declara a palavra. Ele olha para Marta e Maria e diz: eu sou. Quando ele diz eu sou, ele libera o poder da palavra. Ele não tinha ressuscitado ainda, ou ele já tinha? Ele não tinha morrido? Ele já tinha morrido? Não, ele não tinha morrido ainda. Antes dele morrer, antes da coisa acontecer, e antes dele ressuscitar o Lázaro, ele declarou uma palavra. Ele diz: mulher, eu sou. Eu sou. E a palavra se tornou forma, a ressurreição e a vida. E ele ainda chama pelo nome, porque se ele diz sai para fora, todos os sepulcros iriam estremecer e todos os mortos sairiam para fora. Mas ele dá um comando muito claro, pelo poder da palavra. Ele diz o nome, ele diz: Lázaro, get up, sai para fora. Mas antes do milagre, ele falou: eu sou. Ele liberou a ressurreição e a vida. Interessante, porque é maravilhoso essa palavra, porque Jesus, depois disso, ele vai encontrar um cego de nascença. E antes dele curar esse cego, eu não sei, mas cego de nascença nunca viu a luz, não sabe que é brilho, não sabe que é ter um telão. Olha, meu Deus do céu, 8K, meu Deus do céu. Não sei nem quanto que é a resolução, é muita resolução esse negócio aqui. Mas eu vou falar uma coisa: o que Deus colocou, a tua projeção dos seus olhos, é muito mais do que 8K. Jesus está caminhando, e agora ele encontra o cego de nascença. Nunca tinha visto a luz. Jesus, antes de realizar um milagre, o rei, diga o rei. Como que o rei se move? Reis não trabalham. Pastor, o que é isso? Reis assentam-se em uma cadeira para comandar. Daqui a pouco eu vou entrar nessa última tópico da minha palavra, porque isso aqui é loucura. Tem gente querendo fazer muita coisa e está comandando muito pouco. Jesus, o meu rei, quando ele está caminhando, ele olha aquele homem cego de nascença. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem está em trevas vai contemplar a luz, porque ele declarou a palavra, eu. E o que ele fez depois que ele falou eu sou a luz? Ele tocou no barro, passou barro, esparramou barro, e diz lá: vai agora e lava no tanque de Siloé, e volta. Mas eu não sei se você presta atenção, antes do milagre, a palavra foi lançada: eu sou a luz desse mundo. E quando esse cego, que nunca tinha visto a luz, voltou, ele estava o quê? Vendo a luz. Enxergava até meio embaçado. Sabe por que alguns falam que a visão dele não é que Jesus errou
Eu escutei um pregador, pastor Tiago me mostrou um pregador doido, que eu conheço ele. E esse pregador, ele fala, quando ele começa a ver as pessoas como árvore, ele diz assim, que a visão dele, Jesus não errou na visão dele, Jesus colocou uma visão maior para ele. Porque ele não estava vendo o natural, ele estava vendo o espiritual, porque a Bíblia diz que nós somos como árvore plantada junto à ribeira. Quando Deus fez o milagre em exceção, a visão dele abriu de uma certa forma, ele falou, eu vejo os homens como árvores, sim, ele estava vendo a eternidade, porque na eternidade nós somos como árvores plantadas junto a correntes de rios. Jesus não errou para menos, se for para errar, irmãos, é para mais. Não tem erro com o Senhor. O Senhor, quando melhora, não melhora um pouquinho, Ele melhora muito na nossa vida. Quando Ele entra na nossa vida, você realmente é uma nova criatura. Mas sabe de uma coisa? Você está esperando se ver uma nova criatura pelas suas ações, pelas coisas que você faz. Você não vê uma nova criatura, é por isso que você não vive, porque você não foi chamado para ficar olhando para você e olhar se você é santo ou não. Você foi chamado para declarar, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, Ele me aperfeiçoou, eu sou santo porque Ele é santo. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar nessas palavras. Mas você só declara o que você está vendo. Meu Deus, esse homem, esse negócio, esse business, essa situação, e não acontece. Aqui e agora funciona aquilo que vemos, aquilo que sentimos. Mas você foi chamado para acessar a eternidade. Não atentamos para as coisas que se veem, mas para que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são temporárias, as que não se veem são eterna. Sabe o que é eterna? Eterna, a palavra no hebraico é aionios. Aionios significa sem começo, sem fim. Aquilo que sempre tem sido, sempre será. Aquilo que sempre tem sido e sempre é aquilo que você tem que atentar. É onde os teus olhos têm que estar. Por quê? Porque o invisível diga, eterno. Eu estou falando aqui a seres eternos. Você não é um ser temporal, você é um ser eterno. Pastor, e o que é invisível? Eu não sei se você conhece, mas quando você abre a Bíblia, é Apocalipse. Oh, meu Deus. Teve muitos homens. A Bíblia diz que João viu. Meu Deus, tem gente que conhece, gente, é de lá também. Milhares e milhares. João viu. Aí eu te falo com quais olhos João viu milhares de anjos. João viu uma cidade. João viu, Isaías viu, Paulo viu. Aí eu te pergunto, o que você está vendo? Porque se esses homens viram, com quais olhos esses homens viram? Esses homens foram arrebatados diante do trono de Deus, e eles viram. Paulo diz, eu vi coisas que não consigo nem falar, e para mim não me gloriar na revelação tão grande que eu tive, eu recebi um espinho na carne, para mim não me gloriar, e sempre vem alguém para me bater, e botar nas prisões, me esbofetear, para mim não me gloriar na revelação. Mas eu vi aquilo que é para sempre. Ele viu o céu, ele viu a nova Jerusalém, ele viu os anjos, ele viu aquilo que sempre vai existir. Porque essa terra, os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não vão passar. Os meus olhos e os teus olhos não têm que estar no aqui e agora. Os meus olhos e os teus olhos têm que estar na eternidade. Eu não sei se você já teve a impressão, olha como nossas emoções nos enganam, o nosso sentimento. Você já teve aquela impressão que você está parado no sinal assim, e de repente você olha para o lado, parece que está dando ré, mas é o carro do lado que está andando? Aí você pisa no freio, porque parece que o teu carro tem... Diga por irmão do lado, as tuas emoções sempre vão te enganar, meu irmão. Você não foi feito para caminhar por emoção. Pastor, estou sentindo. Não, você tem que ter uma convicção do Espírito, meu querido. Você não tem que estar sentindo. Estou sentindo em fazer isso, estou sentindo. Irmão, nós não caminhamos por sentimento, nós caminhamos por fé. Nós caminhamos pela palavra. Não andamos por vista, andamos por fé. Visto que andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5 e 7. Comece a confessar, irmãos, aquilo que Deus está falando. Diga, eu sou uma nova criatura. Não estou me sentindo, pastor. Eu não estou nem vendo.
Esse é o teu problema. As tuas emoções e os teus sentimentos e os teus olhos naturais está te impedindo você. Mas eu olho para aquela pessoa e não vejo Deus nele. Esse é o problema. Você está olhando segundo a carne. Paulo vai dizer: a ninguém eu vejo segundo a carne. Se Deus falou que ele é uma nova criatura, eu vou crer e eu não vou dizer nada ao contrário. Eu vou dizer: meu irmão, você talvez está se movendo naquilo que não é a sua identidade. Você esqueceu o que você é. Você é uma nova criatura, e é assim que a gente exorta o irmão. Você é um pecador miserável, olha o que você fez. Não fala: meu irmão, talvez você esqueceu, mas você nasceu de novo. O Espírito Santo habita dentro de você. O que você está fazendo não condiz com quem você é. Olha, presta atenção. O que você é não é o que você faz. O que você é aquilo que Deus diz que você é. E o melhor, você crê, porque você vai viver pelo que você crê. Então a minha confissão e a minha declaração vai mudar as circunstâncias. Aleluia, glória a Deus. Isaías 45, eu estou já partindo para o final, 24, diz assim: de mim se dirá tão somente no Senhor há... Meu Deus, essas letras, meu óculos, não sei se foi meu óculos que ficou melhor, irmão, mas eu acho que não troquei o óculos. De mim se dirá tão somente no Senhor. Olha o Senhor, que letra maiúscula, que coisa linda isso aqui, hein? Meu Deus, para não ter dúvida mesmo, ficou Senhor. Senhor, no Senhor há o quê? No que há no Senhor? Mais forte. Justiça. Até eles virão e serão envergonhados. Todos os que se irritarem contra ele. Diga assim: Cristo é a minha justiça e a minha força. Quem pode confessar isso? Diga: Cristo é a minha justiça e a minha força. Diga: e as pessoas verão o favor de Deus sobre a minha vida. Até os inimigos que não conseguiram enxergar o que Deus enxerga em mim, eles verão o favor e a graça de Deus se manifestando todos os dias na minha vida. Que você vai declarar: Cristo é minha justiça, eu sou a justiça de Deus. Agora, pastor, é só um falar? Não, você tem que mudar a sua altitude. Da onde você fala? Eu já falei sobre isso esse tempo atrás. Hebreus capítulo 10, 11 e 12 diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais poderiam remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, diga para sempre, não precisa de 2 sacrifícios. Diga: você foi perdoado. Diga: você foi perdoado. Você crê nisso? Quem é a tua justiça? É você? É o que você faz? Então você tem que crer da forma correta. Você foi totalmente perdoado, porque Ele ofereceu uma vez só um sacrifício. Mediante um sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Essa palavra para você entender. Aonde que nós estamos? Diga: nós estamos assentados. Nós estamos aonde? E vocês realmente estão assentados. Aonde vocês estão assentados? Aqui no mundo físico, na K8, nas visíveis, na cadeira palpável? Aonde você está sentado? Aonde você está sentado? Então a sua atitude determina que você está sentado em um trono. Deus está num trono? Pastor, mas eu falo, é que você está no visível, irmão. Eu vou falar uma coisa para você: o problema é a tua ótica natural. Porque se Deus abrir os teus olhos espirituais, você vai ver aonde você está. E os teus inimigos estão aonde? Aonde que estão os seus inimigos? Quando isso aconteceu? Quando Jesus venceu. Quando Jesus venceu, irmão, é interessante que quando Jesus venceu, olha o que diz aqui, Romanos 10, 5 e 6. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça que decorre pela fé, assim diz: não pergunte ao teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo. Mas a justiça que decorrente da fé, assim diz. Assim diz.
O que Deus diz? Que eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo. Acima, sabe quando isso aconteceu? Quando Ele venceu na cruz. A Bíblia diz que Deus despojou todos os nossos inimigos e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem que nós somos? A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele tem os pés aqui na terra. E como eu falei, você está com os pés aqui na terra, mas aonde está a sua cabeça é? Na eternidade. No céu. E uma forma de você entender isso muito clara é a forma que você vive a sua vida aqui na terra. Entre a lei e a graça, porque compreender lei e graça, irmão, porque espírito da lei é um espírito de escravidão. Quem vive pela lei, vive debaixo de um espírito de escravidão, está escravizado. E quem vive pela graça, está reinando, aqueles que receberam a abundante graça e o dom da justiça, reinarão. Eu vou voltar para você, talvez você não entendeu. Os que vivem pela lei estão debaixo de um espírito, porque tudo tem a ver com espírito. Espírito de escravidão. Ah, pastor, nada dá certo para mim. Pastor, essas coisas. Olha a palavra da Sansão. Ah, pastor, eu vejo, eu oro, eu declaro mais. É isso o teu problema, é o mais. Porque você sempre está no aqui, no agora, no visível, no palpável, querendo que as coisas espirituais se manifestam. Mas a tua declaração não é essa. Mas é interessante que a Bíblia diz que nós aqui, que recebemos abundante graça, diga abundante graça, e o dom, nós temos poder para reinar em vida. Porque a Bíblia vai dizer que a justiça e o poder foi Cristo que nos deu. Diga justiça e poder. Diga eu tenho autoridade. E eu vou finalizar aqui a mensagem. E a Bíblia diz assim, em Efésios 2:6: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O livro de Josué conta uma história de 5 reis que perderam uma guerra. E Josué dá um comando para os seus homens. E ele diz para os seus homens assim: esses reis que perderam a guerra, vai e coloca o pé sobre o pescoço deles. Eu não sei se você sabe, mas tudo na Bíblia tem um porquê, irmão. Até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus. Quando esses reis perderam, 5 reis perderam, Josué dá um comando para os homens deles. É o que está se cumprindo essa palavra aqui. Os meus inimigos têm que estar debaixo dos meus. Tem gente que valoriza tanto o inimigo, irmão. Ah, o inimigo vai me pegar, o inimigo vai... Não. Aonde você está? Assentado. Aonde está o inimigo? Eis que vos dou o poder para pisar em serpente. Jesus nunca mandou orar por enfermo. Jesus disse curai os enfermos. Porque a palavra do rei, ela tem poder. E Ele nos fez reis e... Só que você não consegue ver na ótica eterna. Você sempre consegue ver na ótica natural. Ele nos fez reis e... Vamos lá. O que é um rei? O rei é aquele que... A única forma que ele trabalha é falando. O rei, ele tem servos. Sim ou não? Então ele dá ordem, comando aos seus... Quem é servo nosso? Digo, os anjos. Estão o quê? À disposição. Mas o problema é que a palavra tem que ser comandada para que os anjos venham a trabalhar. Senhor, eu te agradeço porque os teus anjos estão ao meu redor, os teus anjos me guardam na ida e na volta, nenhum mal me sucederá porque o Senhor é comigo, então eu estou declarando a palavra. Mas entenda uma coisa, nós temos que entender que quando nós declaramos a palavra, nós agimos como reis, diga reis. Mas tem gente que gosta de fazer muita coisa. Eu vou falar uma coisa, você não foi chamado para fazer. Você foi chamado para crer. A obra já está consumada. Deus não precisa de ninguém para completar a obra dele. Você precisa crer e declarar. Sabe como está o teu milagre? Está na tua boca, está muito perto. Só que você está tentando fazer muita coisa. E quem tenta fazer tem um espírito de servidão, de escravidão. Ah, mas eu vou fazer isso, porque se eu não mudar isso... Eu não estou falando que você não tem que mudar. Não estou falando que você vai ficar dormindo em casa e só falando. Não, Deus vai te dar sabedoria para você. Mas se você não falar primeiro e as coisas não acontecerem aqui, nada vai acontecer aqui. Você quer mudar a sua situação?
mude a sua declaração. Você quer mudar o seu futuro? Mude as palavras que estão saindo da sua boca. Você quer mudar o seu amanhã? Começa a declarar o que você quer ver. Por quê? Porque Deus te deu poder e... diga poder e autoridade. Diga autoridade está no nome. O poder está no sangue. Sabe aquele guarda fraquinho que pode entrar na frente de uma carreta? A carreta é muito maior que ele. Aí aquele guardinha levanta a mão e fala assim: para aí. E a carreta para. Sabe por que a carreta para? Não é porque a carreta é mais fraca. É porque ele tem autor. Deus te deu o quê? Contra todas as obras do inferno, contra toda a potestade, contra todo o espírito, é por isso que quando vem um demoniado nós falamos agora: você está amarrado e você não vai fazer nada aqui, porque Deus me deu autoridade pelo sangue, Deus me deu poder para pisar em serpentes e escorpiões também. Diga: eu tenho autoridade e eu tenho poder. Diga: eu tenho autoridade e eu tenho poder. Aleluia. Quando Moisés, nós estamos finalizando, irmão. Quando Moisés está diante do um dos maiores desafios, o Mar Vermelho, Moisés começa a falar: Senhor, esse mar está fechado, como vamos fazer? Deus fala para ele: Moisés, por que clama a mim? Comanda esse mar, bata nesse, pega teu cajado, rasga esse mar. E o que acontece? Deus está falando para você: declare sobre a sua situação. Sabe o que Deus está falando? Para de ficar pedindo a mim, declare que essa circunstância vai mudar, porque eu te dei poder e autoridade no meu nome. Será que o Senhor quer fazer? Que pergunta, meu Deus do céu. Mas se Deus quiser, eu vou falar uma coisa: Deus não vai ficar resolvendo coisa para você se Ele quer ou não quer. O que você quer? O que está no seu coração? É o que você vai ver. Porque a gente coloca na culpa de Deus, né? Deus, se Deus quiser, Deus fala assim: ok, o que você quer, meu filho? Moisés diz: Senhor, esse mar. Deus fala: por que está clamando a mim? Caminha, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Mas já, não, para com esse mais. Mas para com esse mais. Aleluia. Vai acontecer. Não importa, não tem caminho, vai haver caminho. Diga: a palavra é a semente. A Bíblia conta a parábola do semeador, e diz que o semeador saiu a lançar e ele vai lançando a semente na terra, e depois ele dorme. Ele lança a semente e de repente, o que é interessante é que ele lança a semente e dorme. E a terra, a Bíblia diz que a terra por si só frutifica. Ele lança a semente e dorme. Ele lança a semente e a terra por si, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão e depois o fruto está maduro. Logo se mete a foice. É interessante que ele só lança a semente e... sabe como vai acontecer o seu milagre? Não sei. É igual o semeador. O que o semeador fez? Lançou diga: a semente é a palavra. Diga: todo dia você vai lançar a semente e vai descansar. Lança a semente e de repente você vai acordar e vai dizer: eu não entendo como é que isso aconteceu. Porque é assim que acontece. É na declaração e no descanso. É na declaração e no descanso. É na declaração e no descanso é que o milagre acontece. Eu quero que você coloque de pé aqui essa manhã. Oh, Jesus. Eu quero que nesse momento você ouviu essa palavra. Talvez você fale: pastor, eu não entendo. Eu vou falar uma coisa para você: melhor você não entender e crer. Mas não questione a forma que Deus trabalha. Pastor, eu não estou entendendo. Não entenda, irmão, não quero entender. Seja como Maria: Senhor, eu não sei como vai acontecer, mas eu tenho uma palavra.
Não tente entender o Senhor. Pastor, mas eu tenho uma lista que nós fizemos no começo do ano, esse ano de multiplicação. Eu não estou entendendo. Não tente entender, porque Deus vai trazer aquilo que você não está vendo para o visível. As coisas vão acontecer num pouco tempo. Você vai olhar e vai dizer: era impossível, mas eu vou continuar semeando, declarando a palavra, crendo no coração, mas não só uma vez declarando, é todos os dias. Eu levanto pela manhã, eu lanço a semente. Antes de dormir, eu lanço a semente. Eu estou indo trabalhar, eu estou lançando semente. Eu estou lançando. E quando o irmão pergunta como vai, vai tudo bem, o Senhor está trabalhando. E eu lanço a semente. Como vai? Deus está no comando, vai dar tudo certo. E aí você vai começar a ver o milagre de Deus. Você conhece a passagem, e nós vamos adorar aqui agora. Ezequiel 37, de 1 a 10. A Bíblia diz: e sobre mim veio a mão do Senhor e me levou em espírito, e me deixou no meio de um vale de osso seco, e me fez andar ao redor dele. E era muito numeroso na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então o Filho do Homem me perguntou: pode esses ossos reviverem? Eu faço uma pergunta para você. Hoje o Senhor está perguntando para você: pode o seu casamento ser transformado? Pode a sua companhia prosperar? Pode essa doença ser curada? Sabe o que o Senhor falou? Então profetiza sobre eles. Porque o momento que o profeta começou a abrir a boca, a Bíblia diz que houve um terremoto, um redemoinho, e aquilo que ele declarou começou a acontecer. Eu quero declarar que esse ano de 2026 é o ano da multiplicação. Eu declaro líderes, células vão se multiplicar. Eu declaro líderes em treinamento se levantarão. Eu declaro sobre essa terra aqui agora, em nome de Jesus, discipuladores, eu declaro pastores, eu declaro obreiros, eu declaro outras Keiway sendo plantada, eu declaro sobre os kids, eu declaro células, mulheres que assumirão uma identidade para gerar filhos. Eu declaro, nós tomaremos os condomínios todos. Eu declaro, vidas serão alcançadas, essas crianças conhecerão o Senhor. Eu declaro sobre o teu casamento, o seu casamento, o Senhor vai derramar um vinho novo. Eu declaro sobre a sua companhia, você vai prosperar, você vai avançar. Eu declaro sobre essa situação agora, sobre toda enfermidade, eu declaro haja cura. Eu declaro haja cura sobre a mente cativa, haja libertação sobre os olhos agora, sejam iluminados. Eu declaro agora contra toda obra do diabo, contra tudo aquilo que está te amarrando você, que está tirando tua alegria, está tirando tua paz. Eu declaro agora a vida se manifestando, o poder se manifestando, a autoridade se manifestando. Eu declaro agora revelação, nível de revelação, nível de autoridade, nível de unção. Eu declaro agora, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro tudo aquilo que está seco vai se encher de vida. Casamentos secos sejam cheios de vida. Companhias, empresários que não prosperaram até hoje vão prosperar. Eu declaro o seu negócio vai avançar. Eu declaro a sua casa, sobre todas as áreas da sua vida. Eu comando agora uma mente criativa. Eu comando agora o Espírito te dando autoridade e poder para declarar.
Nós não somos aquele que caminhamos por vista, Pai. Nós caminhamos por fé, Pai. Pai, eu declaro, Pai, que ainda esse ano, Pai, tudo aquilo que está na eternidade, Pai, que nós temos declarado vai se manifestar, Pai. Pai, eu declaro, Pai, esse prédio o Senhor nos deu, Pai. Mas eu declaro um prédio muito maior que o Senhor vai nos dar comprado, Pai. O Senhor vai nos conectar, Senhor. E, Pai, eu creio que ainda esse ano, Pai, nós adquirimos um prédio novo, Pai. Vai haver escolas. Vai ser muito maior que esse, Pai. Porque a colheita é muito grande que o Senhor está enviando, Pai. Nós precisamos alcançar essas crianças, Pai, essas gerações. Pai, esse prédio não pode nos limitar, esse espaço físico não vai nos limitar, porque nós não olhamos para aquilo que é visível, nós olhamos pela eternidade. E eu declaro, Pai querido, que ainda esse ano nós vamos ver as Tuas mãos, Pai, movendo, Pai, a nuvem movendo da glória. Oh, Pai, obrigado porque os recursos vêm do Senhor. Obrigado, Pai, porque as conexões vêm do Senhor. Obrigado, Pai, porque o milagre vem do Senhor, Pai. E eu já declaro, Pai, que nós veremos a Tua glória ainda esse ano, Pai. Eu declaro, Pai, sobre cada irmão aqui, um desfrute, Pai, de abundância. Um desfrute de abundância em todas as áreas da vida deles, de crescimento, de vida, de unção. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus. Eternidade